A Brigada de Incêndio da Guarda Municipal de Buri, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros de Capão Bonito tiveram um trabalho para conter um incêndio em uma floresta que fica próximo ao trevo da entrada da cidade. A fumaça causou transtorno principalmente para os motoristas que passavam por lá. Segundo a GCM, o fogo começou por volta das 13h30 da tarde. As chamas levaram um pouco mais de 1 hora para serem controladas. As causas do incêndio vão ser investigadas. Lembrando que colocar fogo é crime ambiental e a pena varia de 1 a 4 anos de prisão. E a Defesa Civil de São Paulo emitiu hoje um alerta sobre a possibilidade de fortes rajadas de vento em várias regiões do estado. O vendaval deve ocorrer entre hoje e a próxima quinta-feira. As regiões de Itapeva e Sorocaba podem ser atingidas por ventos de até 80 km por hora. Na semana passada, uma forte ventania causada pelo ciclone Bomba, que passou pela região sul do país, provocou estragos na cidade de Itapeva. O coordenador da Defesa Civil aqui de Itapetininga passou algumas orientações em casos de ventos fortes. Vamos ouvir. Em caso de fortes rajadas de vento, as pessoas devem permanecer no interior de suas casas. É muito importante fechar portas e janelas para não canalizar o vento dentro da residência. Se estiver na rua, procure abrigo em local coberto e fechado. Nunca se abrigue perto de árvores, rede de energia elétrica ou de locais que não ofereçam segurança, como placas de publicidade ou andames. Se necessário, ligue para 199 Defesa Civil ou 193 do Corpo de Bombeiros. E a Defesa Civil de Piraju pede que os moradores da cidade e da região fiquem em alerta entre hoje e quinta-feira e recomenda que preparem abrigos e só saiam de casa em extrema necessidade. E uma nova frente fria deve chegar na região na quinta-feira, trazendo a possibilidade de chuva. A notícia é boa, porque em várias cidades da região, a umidade relativa do ar ficou abaixo dos 45%. A previsão completa a gente confere juntos no mapa. Na quarta-feira, uma frente fria vai se aproximar de São Paulo e rajadas de vento entre 50 e 70 km por hora devem ser sentidas no interior, inclusive na região de Itapetininga. Mesmo assim, a previsão ainda é de um dia com sol e tempo firme. O tempo deve mudar de forma mais significativa na quinta-feira, com o avanço de uma frente fria. Amanhã, a temperatura alcança os 28 graus em Tatuí. Ainda não chove na cidade de Itapeva e faz sol no decorrer do dia. A máxima na quarta-feira é de 25 graus. Não há expectativa de chuva para a cidade de Avaré. A máxima prevista é de 27 graus e pode ventar no decorrer do dia. Itapetininga também vai seguir sem chuva e o destaque da quarta-feira serão as rajadas de vento. A temperatura na cidade vai chegar aos 26 graus e na quinta-feira, com o avanço da frente fria, volta a chover e a temperatura diminui. A máxima é de apenas 20 graus. Em Tatuí foram registrados hoje mais 198 novos casos suspeitos da Covid-19, sendo 80 homens e 118 mulheres. Segundo a Prefeitura, esse aumento expressivo de casos suspeitos de um dia para o outro acontece porque a cidade tem testado mais pessoas. O resultado desses casos suspeitos deve ser divulgado nos próximos dias. E de ontem para hoje, o número de casos confirmados na região passou de 3.267 para 3.374. Vamos ver agora as cidades que têm apenas casos confirmados, mas sem registros de mortes. Vamos lá? Bernardino de Campos tem então 32 casos confirmados de coronavírus. Na sequência vem Itaí com 25, Ribeirão Grande 21, Itaporanga 20, Taquarituba 19, Porangaba e Alambari com 17 casos confirmados. Manduri com 16, Sarapuí a mesma situação, Itaberá 15, Barão de Antonina 12, Tejupá 11, Taquarivaí 8 e Águas de Santa Bárbara 7 casos confirmados. Jumirim 6, Timburi 4, Quadra 3, Nova Campina, Bom Sucesso de Itararé e Óleo com um caso confirmado em cada cidade, num total então de 252 casos sem registros de mortes. Vamos atualizar os números do coronavírus do estado de São Paulo agora, hein? Hoje foram confirmados mais 9.638 casos e 341 pessoas, infelizmente, morreram.
Vamos lá para esses números também? Então, o estado de São Paulo tem hoje 332.708 casos da Covid-19. As mortes, 16.475 pessoas, infelizmente, perderam a batalha para a doença. A taxa de ocupação nas UTIs está acima de 64% no estado e na Grande São Paulo um pouco acima de 63%. Os internados nas UTIs, 8.267, nas enfermarias, 5.618, os recuperados, 194.958 e as altas hospitalares, 48.984. E nas últimas 2 semanas, a UIPA em Itapetininga resgatou mais de 20 animais que foram abandonados. A ONG está superlotada e os animais precisam de alguém que cuide deles com carinho e, principalmente, responsabilidade. A casa do Rafael ganhou mais cor nessa quarentena. É que o garoto de 11 anos conta hoje com uma companheira para passar por esse momento de isolamento social, a gatinha Chloe. A nova integrante é o xodó da família, mas o Rafael conta que foi difícil convencer os pais a adotar o bichinho. Eu queria muito ter um bichinho, que eu nunca tive um... Eu tive um hamster, só que não era aquela coisa igual a gato, de você brincar assim pelo chão, dormir, essas coisas. Não, era mais pra cuidar mesmo. Daí eu decidi ter um gato e eu gostei de ter. Antes, o pai do Rafael conta que fez algumas exigências. O menino ficou responsável pelos cuidados com o animal. Passou algumas obrigações, o tempo, o anseio do gato, a limpeza, né? A hora de comer, aquele negócio todo, a gente falou que ele tem que ter esse tempo, porque não... aí cria uma responsabilidade dele com o animal, né? Então, ele já estava sabendo que não ia ficar por conta da gente. Tá certo que a gente vai ajudar em algumas áreas que for mais difícil para ele, mas o básico mesmo, ele é importante que ele aprenda. Sem dúvida, a gatinha Chloe teve sorte de ter entrado para essa família. Infelizmente, o abandono de animais ainda acontece com frequência. Só nessa ONG em Itapetininga, em 15 dias, foram resgatados mais de 20 animaizinhos, a maioria filhotes. Filhotes que foram abandonados sem a mãe, filhotes abandonados com a mãe. Então, só nesses últimos 15 dias, nós tivemos mais de 21 animais resgatados que estão aqui para adoção. Né, alguns ainda, a gente teve o caso de uma mãe que ainda, filhotes nem abriram os olhos ainda, e a gente está tendo essa demanda muito grande. Abandonar ou maltratar qualquer bicho é crime, mas para que a pena seja cumprida, é preciso denunciar. Quando a gente fala em maus tratos aos animais, não falamos apenas a gatos e cachorros, ou seja, animais domésticos, e sim a todos os tipos de animais, sejam eles silvestres, exóticos, domésticos e domesticados. Quando você vê um animal em situação de maus tratos, como você deve proceder? Imediatamente você deve ir a uma delegacia mais próxima e registrar um boletim de ocorrência, ou até mesmo ao Ministério Público especializado em crimes ambientais. A pena prevista para quem pratica esse tipo de crime contra qualquer espécie de animal vai de 3 meses a 1 ano de detenção e multa. E se você não tem condições de adotar um animal, existem outras maneiras de ajudar. Ela pode adotá-la de uma outra maneira, ou doando ração, doando alimentação, porque agora mesmo a gente está precisando de alimentação para os cavalos, que são os animais de grande porte. Pode doar, ser um contribuinte mensal, né, que pode estar aí fazendo a sua doação. Então, há várias maneiras de adotar um animal. Agora, olha só essa história. Ainda sem poder voltar à rotina, muitas famílias buscam um jeito de não perder uma data tão importante para as crianças como o aniversário. Por isso, em Tatuí, o André Luiz, que fez 5 aninhos este mês, recebeu uma mega surpresa. Como ele é apaixonado por temas medievais, a festa foi toda baseada nisso, com os pais e as madrinhas, inclusive todos vestidos a caráter. Claro, todo mundo de máscara. E uma carreata também foi feita em frente à casa do aniversariante para parabenizar pelos 5 anos que ele completou esses dias. Parabéns pro André então, viu? Acabou o Tem Notícias, uma ótima noite para você e amanhã a gente se encontra.